conhece, eu sou a Lídia Loyola, nutricionista, tendo há mais de 10 anos na prática de consultoria de clínica nutricional, ensinando a pessoas como você a permanecer magra e com saúde. E aqui no canal, que é um canal cheio de entrevistas de pessoas que conseguiram permanecer magro e com saúde, e eu vou trazer para vocês todo o passo a passo. Então, vem comigo! Primeiro de tudo é saber onde você quer chegar. Ter muita clareza de dados, valores, sensações, clareza numérica. É importante porque assim, quem não sabe exatamente onde quer chegar, acaba ficando solto, né? Perdido. Uma roupa que você queira vestir, um dado numérico que você queira alcançar, uma sensação de leveza, de bem-estar, né? Para que você não se perca durante o caminho. Então é muito importante ter essa clareza e esse valor. Eu sempre falo para os pacientes isso, tenha muito objetivamente a sua meta e a gente vai destrinchando essa meta. É bom também você ter uma âncora, né? Algo que te lembre onde você quer chegar. Por exemplo, deixa um lembrete no computador, deixa na tela do celular, faça um pacto com uma amiga, com o personal trainer, com seu marido, com seu filho, com sua esposa. Porque a gente mesmo, né, a gente acaba esquecendo, né, o que a gente se comprometeu. Quando o dia a dia vai passando como uma avalanche, a gente acaba voltando a se comportar como a gente sempre se comportou. E ficar esperando o dia que você vai estar motivado, não adianta, tá? Motivação é para os fracos. Um dia você está motivado, no outro dia você não está. Ou seja, ou você tem que chegar lá, levantar e fazer as coisas como devem ser feitas, né, de qualquer jeito. Isso é a vida de adulto. E é bom você também pensar quais seus pontos fortes e seus pontos fracos. E tentar fortalecer ao máximo os pontos fortes que você tem e minimizar os pontos fracos. Por exemplo, se você é muito bom em fazer exercícios, mas é péssimo em fazer uma alimentação saudável, então uma dica nesse início dessa nossa série de emagrecimento, é você começar a fazer mais atividade física do que você já faz hoje, né? Talvez de domingo a domingo, dobrar o treinamento, trazer uma verdadeira, um aumento real da atividade física para como se fosse uma medicação para a sua performance, para os seus resultados. Ou então, se você curte comida saudável, talvez valha a pena você investir em receitas saudáveis, em opções para que seu final de semana não seja tão monótono, ou que seu final de semana não estrague a sua alimentação saudável. Porque isso é um processo, tá? Processo é essa palavra fundamental para você entender que a dieta e o seu desenvolvimento nela é um processo. E outra coisa muito importante para que você tem que ter em mente, se você vive de dieta, está errado. Dieta é uma fase, né? É uma fase onde você tem objetivos e estratégias claras. E se você está vivendo, conhece alguém que está vivendo de dieta, já compartilha esse vídeo com essa pessoa, para que a pessoa tenha clareza que não se vive de dieta. Se você vive de dieta, reveja tudo que você está fazendo, porque você está fazendo errado até hoje. Você faz pontualmente uma dieta e depois você se mantém com uma reeducação alimentar. Então, entendido esse primeiro passo, essa clareza mental, vamos para algumas regras básicas que você tem que começar. Regra número 1. Colocar somente o que é natural. Invista em alimentos da feira, do sacolão, né? Raízes, verduras, frutas, os folhosos, as hortaliças, né? Castanha, granola, mel no lugar do açúcar, uma boa salada de frutas, beiju, tapioca no lugar dos biscoitos. Só de você melhorar a alimentação, você já vai ver que você tirando massas, pães, biscoitos, bolos, alimentos embutidos, você já vai ter uma grande diferença mesmo nos seus resultados. Um grande desinchaço. E depois de tudo isso pronto, né? Uma lista de compras boas e bem feitas da feira. Atividade física também, check para atividade física. Boa lista de compras, a gente vai começar a pensar no controle calórico. Controlar calorias ainda é uma boa estratégia para perder peso. Por quê? Inicialmente, a gente vai pensar em um cardápio. Vamos aqui botar um exemplo de um cardápio baixo em calorias para vocês. Vamos botar um cardápio de 1.200 calorias, tá? 1.200 calorias, mesmo que você seja assim uma mulher com metabolismo mais lento, ainda é um cardápio considerado baixo em calorias. Então anota aí. A gente teria de manhã 2 ovos, uma rodela média de raízes, tipo batata doce, aipim, umas 100 gramas mais ou menos, ou no lugar dessas raízes, umas 2 fatias de frutas.
Aí na hora do lanche, da manhã e da tarde, uma fruta em cada refeição, tipo complementa com um chazinho puro, sem açúcar, claro, ou um cafezinho puro também, que é 0 calorias. Aí na hora do almoço, uma concha de feijão, metade do prato de um couve, repolho, cenoura, um pedaço de peito de frango médio de 100 gramas. Aí de noite você pode colocar uma crepioca feita com ovo e uma colher de tapioca, um recheiozinho mais light de tomate, uma mussarela light, um manjericão, ou até uma própria tapioca com um pouquinho de frango ralado, sempre regado com azeite, orégano, temperos. Aí tá um modelo médio de uma dieta de 1.200 calorias. Ou se você quiser também, Lídia, não quero comer essa fruta nos lanches. Você pode trocar essas duas frutas por uma porção de abacate com granola, ou até um copinho de castanha, ou um iogurte, né? Lembrando que um copinho de iogurte vai trocar a caloria dessas duas frutas, da manhã e da tarde. Aí você vai me perguntar, mas Nutri, isso tudo eu poderia comer, isso tudo ainda assim eu conseguiria emagrecer? Mesmo se eu colocar um carboidrato à noite eu conseguiria emagrecer? Sim, porque você está contando as calorias do dia todo. Claramente que se você botar todas as calorias de carboidrato de noite, não é um horário bacana que você está tendo um gasto calórico bom. Mas bem distribuídos, esse cálculo matemático, né, vai ser um cálculo matemático que vai gerar um balanço positivo para a perda de peso. Pensando que você tem aí uma média de 1.200, 1.300 calorias só o seu metabolismo, mais a atividade física que você faz. Você vai ter aí uma média de um gasto no dia de 1.400, 1.700 calorias, um adulto jovem, né, com uma estatura média. E aí você consegue, por um cálculo matemático de um gasto maior do que uma ingestão, aí você promove a perda de peso. Aí eu te pergunto, será que é só isso mesmo que faz você perder peso? Se eu comecei com uma dieta baixa em calorias, aí depois meu peso estagnou, aí o que a gente pode fazer para poder avançar dessa primeira parte? Melhora da lista de compras, controle calórico, aumento da atividade física. Pense assim, pense num paciente que fez a cirurgia bariátrica. Quando ele reduz, aquela cirurgia que você reduz o tamanho do estômago, tira um pedaço ali do estômago, do intestino, para poder diminuir a quantidade de ingestão de comida. Então, aquela pessoa que diminuiu a quantidade de comida, independente do que ela come, ela vai ter uma perda de peso. Mas depois de alguns anos, normalmente 1 ano, 2 anos, aí ela volta a subir o peso dela, caso ela não mude os hábitos alimentares dela. Isso mesmo, os hábitos. Por mais que você controle as porções, atenção, de alimentos saudáveis, de alimentos industrializados, que têm uma qualidade ruim, se você não melhorar o seu paladar e melhorar os seus hábitos, ingerindo mais fontes saudáveis alimentares, ingerindo alimentos naturais e a qualidade do que você come em grande parte do seu dia, seu corpo vai cobrar a conta, a conta vai chegar. Por que isso? Porque nossas células, gente, elas dependem de nutrientes. Tudo que você está vendo aqui no seu corpo faz parte dos mesmos nutrientes que tem na natureza, dos ingredientes, carbono, nitrogênio, fósforo, potássio. Nós somos partes da natureza. Então, nosso metabolismo também depende de estar bem nutrido. Toda a sua química e bioquímica do corpo depende desses nutrientes, as sinalizações, os hormônios. E caso você não melhore e não opte por alimentos nutritivos, você vai viver roubando das suas células nutrientes para poder combater e processar esses alimentos químicos que você vive comendo todos os dias, que fazem parte da sua lista de compras. As chances do seu corpo chegar e falar assim, opa, calma aí, tem alguma coisa errada aí, porque só está chegando substância que eu não reconheço. Isso não tá legal. E ele mostrar para você que com esse desajuste, ele acaba não funcionando direito. Aí ele vai pensar assim, peraí, deixa eu ver o que eu estou precisando sinalizar aqui, estou estressado. Vou começar a sinalizar mais formação de gordura porque eu estou no nível de estresse alto. E a célula estressada, ela começa a ficar mais inflamada e ela começa a sinalizar mais e mais formação de novas gorduras. Ou seja, dentro do que você consegue comer, se você pensar assim, Nutri, mas poxa, eu não tenho um paladar infantil, só gosto de comer besteira, não gosto de comer salada nenhuma, não gosto de comer nada. Mas dentro do mínimo que você consegue, uma abóbora cozida, uma cenoura cozida, um suco de frutas que tem um gengibre, coloque o máximo disso que você pode. O mais natural que você dá conta de colocar, coloque a partir de hoje. Eu vou listar aqui para você mais ou menos algumas coisas que você já pode começar a mudar em casa, que já vai melhorar muito a qualidade e a oferta de nutrientes para o seu corpo. Primeiro, a forma de preparo dos alimentos.
vai aí na sua cozinha e dá uma olhada para ver se você ainda usa óleo de soja, milho, girassol, esses óleos refinados. Prefere colocar sempre o azeite de oliva ou o óleo de coco. Mas Nutri, se eu colocar o azeite de oliva, ele vai se perder no fogo. Eu ouvi dizer na internet que o azeite de oliva ele queima se você aquece ele. Sim, ele perde na panela algumas propriedades antioxidantes, mas ele não queima numa panela no fogão onde você vai fazer um refogado. Alguns componentes voláteis se perdem, mas ele é top. Ele é o melhor para você que está precisando colocar mais nutrientes no seu organismo. E os temperos? Os temperos vão... Gente, pelo amor de Deus, né? Tempero químico hoje em dia, era totalmente década de 90, 80, usar aqueles temperos prontos. No ano que a gente está hoje, 45 minutos do segundo tempo, é obrigatório ter em casa só tempero natural. E aí a gente também vai fazer o uso de raízes, a batata doce, banana da terra, que é um substituto do pão, cuscuz, tapioca, né, milho, outras opções que são menos refinadas, que são muito mais nutritivas do que pães, bolos, biscoitos. Ah, mas é biscoito integral. Mas mesmo assim, é um produto extremamente misturado com substâncias mais industrializadas. Ovos mexidos, frutas, arroz integral, feijão, carne cozida, frango cozido, ensopado de peixe, legumes, ao invés de presunto, biscoito, sequilho, salgadinhos, pão, bolo, bolo simples, macarrão, caldo pronto, molho pronto, creme rico, aqueles cremezinhos ricos em realçadores de sabores, que só aumentam a quantidade de sal e fazem o seu corpo entrar num nível de estresse altíssimo. E os doces? Os doces, o ideal é você sempre trocar pelo chocolate amargo, acima de 60%, ou algo com mel, com granola, com frutas. Tudo isso, gente, mas mesmo que seja muito carboidrato, mel, tudo isso o seu corpo entende como ingrediente natural. E isso é utilizado para que seu corpo permaneça magro e com saúde. As pessoas estão cheias de mitos alimentares, achando que feijão engorda, que mel engorda, que granola não pode, que não pode comer arroz com feijão. E isso é mito. Então compartilha com essa pessoa aí que você sabe que fica sempre achando que um prato normal de comida é o que está engordando ela, porque ela precisa saber desse tipo de informação. E quanto mais a gente divulgar isso, mais a gente faz as pessoas se tornarem pessoas saudáveis. Você, mas Deus, e agora? Meu corpo acostumou, o tal do efeito platô. Então existem diversas estratégias que podem ser aplicadas. Dentro daquela alimentação saudável que a gente falou no vídeo anterior a esse, uma das estratégias é a dieta low carb. Atenção que eu sempre falo, que low carb não é no carb. Isso tem que ficar bem entendido. Se você não zerar os carboidratos, né? Você não zera os carboidratos, na verdade. Você controla as porções de carboidrato a um nível tão baixo no dia e tão bem alocado no momento mais importante para ter o carboidrato, que seu corpo, com a reserva de carboidrato mais baixa, ele começa a consumir a sua gordura. E quais seriam os momentos mais interessantes para a gente colocar as poucas porções de carboidrato que você vai ter no dia? No pré-treino, para você poder treinar direito, no final do dia, para você não ficar louca dos carboidratos, querer comer tudo de noite, comendo até as paredes. Então são poucas porções, 2, 1, 3 no máximo, e bem colocado, entendeu? E aí você começa a colocar nas outras refeições um pouco mais de proteína animal, para que você se sinta mais saciado e não perca massa muscular. E é importante também você fornecer nutrientes suficientes para que você possa ter um aporte de vitaminas e minerais bacana para seu intestino não parar de funcionar. Então, muita verdura, muito vegetal. Outra estratégia é o jejum. Sim, jejum é como se você estivesse dando umas férias para sua célula. Elas ficam mais jovens, mais bonitas, mais descansadas. Quem não gosta de umas férias, né? Autorreguladas. É uma forma de você acelerar o seu metabolismo, dando um espaço de tempo para que a célula respire o máximo possível. Mas nada adianta fazer jejum se você fica fraco por conta do jejum, ou se você não consegue treinar, ou se você depois que sai do jejum começa a comer a casa inteira. Isso não adianta. O jejum só serve para quem consegue se adaptar a ele e para quem consegue estabelecer boas funções nutricionais e comportamentais no outro horário. Se usa muito mais, se usa também muito uma alimentação desintoxicante, que é focada em alimentos que têm ativos nutricionais auxiliares para suas enzimas do fígado. E sim, seu corpo está desintoxicando o tempo todo, tá? Esse é um nome comercial. Você está desintoxicando nesse momento, senão você não estaria aí vivo.
O que a gente faz de forma estratégica é forçar o seu organismo a ingerir mais alimentos, né, que têm efeitos desintoxicantes e evitar a ingestão de alimentos que sobrecarregam um pouco o seu intestino e o seu fígado. Agrotóxicos, proteínas de difícil digestão, né? E você tem que entender que cuidar desse processo de biotransformação que envolve o intestino e o fígado é muito importante. Porque você sabia que podem ter fragmentos de bactérias ruins que entram no seu intestino para o seu corpo? Elas geram uma sobrecarga, um trabalho a mais para o seu organismo para poder processar e desintoxicar isso. Então, é importante colocar em grandes quantidades fontes alimentares que são auxiliares para o fígado e aí o milagre acontece do tal detox, né? Não adianta só fazer suco verde achando que está detox e chegar na hora do almoço, comer um pedação de carne vermelha, cheio de óleo, cheio de sal. A gente precisa colocar em grandes dosagens alimentos que tenham nutrientes, que a gente chama de alimentos funcionais, e fitoterápicos que ajudam nesse processo das enzimas digestivas. E a chave e o segredo, gente, para que todos esses processos também funcionem bem, é você ficar sempre atento ao seu intestino. Ele é a porta de entrada do seu organismo. Melhorando o intestino com fibras, vegetais, suco verde, você melhora todas as bactérias e você também melhora marcadores de inflamação no corpo, você aumenta a saciedade, você melhora a disposição, você elimina os contaminantes ambientais e dificulta a entrada deles no seu organismo. E sabe onde esses contaminantes ambientais se acumulam? Eles se acumulam aí, ó, no seu tecido de gordura e atrapalham todo o funcionamento das glândulas, dos órgãos, todo o funcionamento da sua memória, do seu cérebro, da sua produção de energia. Por isso que é importante de tempos em tempos, principalmente a pessoa que tem problemas com peso, focar em alimentos que têm ação desintoxicante para poder fazer o corpo funcionar um pouco melhor. Compensa demais fazer essa estratégia detox por alguns dias. É algo bem prático e que é muito simples de fazer. Você vai ver o grande benefício que tem esse tipo de alimentação para que você possa dar esse novo start como estratégia se seu peso parar de descer. E por último, temos também uma estratégia dentro dos alimentos saudáveis que chama dieta cetogênica. Muitas pessoas chamavam de dieta paleolítica também, que tinha muita gordura, muita proteína, porque agora sim, eu como nutricionista, atuante na prática clínica, eu não gosto muito desse tipo de estratégia, tá? É um tipo de estratégia estudada na literatura, muito aplicada para pessoas que têm assim, problemas de epilepsia descontrolada, pessoas que estão passando por algum processo de doença específico e que precisam fazer esse tipo de estratégia nutricional. Na prática normal de pessoas que não têm nenhuma doença, se usa muito para pessoas que têm muita fome exagerada, né? Mas a ideia dessa dieta é aumentar as fontes de gordura e reduzir para quase zero as porções de carboidrato. E depois de um tempo, alguns dias, o seu corpo realmente sem carboidrato, porque você não pode burlar um dia, porque se você burlar um dia, você perde a função cetogênica da dieta. Você precisa esperar seu corpo entender que como ele está consumindo muita gordura, ele vai começar a entender que ele precisa usar a gordura como fonte de energia, mais do que o carboidrato. Mas o que acontece é que o carboidrato é o nosso combustível primordial de energia. Então, se você corta o carboidrato, pode ser que você se sinta mal, com baixo ânimo. Pessoas que têm muita ansiedade, que têm depressão, se elas tiram o carboidrato 100% para fazer uma estratégia dessas, elas podem piorar a depressão delas, porque a gente precisa dos carboidratos. Então, esse tipo de dieta é completamente também contraindicado a longo prazo, porque ficar sem carboidrato pode ser muito perigoso. Diga-se de longo prazo, diga-se num prazo aí de um mês mais ou menos. Porque além de você poder ter uma alteração metabólica no seu organismo, você pode piorar também a qualidade das suas bactérias no intestino. Então essa estratégia, ela é bem aplicada num curto período de tempo, de forma controlada. Em pessoas mais adaptadas, pessoas que já não comem tanto carboidrato e que conseguem treinar mesmo sem carboidrato. Esse tipo de dieta pode trazer, apesar de eu estar aqui falando alguns malefícios, mas fazendo de uma forma bem aplicada, você tem alguns benefícios, que é uma melhora da produção de substâncias que fazem o seu cérebro se sentir melhor. O cérebro gosta do metabolismo, é o metabólito da gordura, ele alimenta o cérebro de uma forma bacana, então o cérebro gosta.
E se bem empregado com alimentos anti-inflamatórios, tipo castanha, abacate, amendoim, peixes, azeite, gergelim, você vai ter uma fonte de gorduras também anti-inflamatória. Para pensar que tem gente que faz esse tipo de dieta com muito bacon, carnes gordurosas, queijos ricos em sódio. Pense aí o que a longo prazo esse tipo de comida em alta quantidade poderia fazer no seu corpo, né? Então, a gente tem que pensar que essa é uma estratégia, que são estratégias todas essas que eu citei, em curto prazo, de forma controlada. E pensando em todas essas possibilidades de estratégias de dieta que você poderia estar utilizando, é legal parar para pensar qual delas, né, eu poderia, na minha fase de vida, na minha fase de exercício físico, na minha fome, na minha quantidade de comida que eu costumo comer, qual delas seria mais bem aplicada para mim. Por isso, eu reforço que é importantíssimo você ver que existe uma jornada, um processo, entender de vez toda a sequência, todos os tipos de dieta, o controle calórico, toda a formação de metas e estratégias para que você possa de vez e definitivamente parar com essa ideia de querer já começar ali com uma ideia, depois pula para outra, depois você não sabe se isso se adequa a você ou não. E entender que existe um monte de informações na internet, aí você escuta fulano falar que não pode carboidrato, aí o outro fala não pode suco verde, o outro fala pode fruta, e você fica perdido nesse monte de informação. Bom, permanecer magro e com saúde é se manter dentro de um estado saudável, primeiro de tudo, de composição corporal. O que é isso, Nutri? Não é só perda de peso na balança, gente. Se você perdeu aí 5 quilos, 10 quilos, com jejum, com low carb, você precisa saber desse peso que você perdeu, o que é músculo, o que é gordura. Porque entenda, o seu metabolismo depende muito dessa composição. Você olhar para você e falar assim, meu Deus do céu, será que eu perdi 10 quilos? Será que eu ainda tenho muita gordura no corpo? Porque o músculo, será que eu perdi músculo? Porque esse músculo é o motor do seu carro. E a sua gordurinha é um acumulador de gordura, ela quer ficar cada vez mais gordinha. Quanto mais gordura eu tenho, mais facilidade eu tenho de engordar. Por isso você vai perceber que às vezes você perde o peso, mas você não finaliza o seu tratamento, melhorando sua composição corporal de vez, aí você, num segundo, entra no efeito sanfona. E quando você não inverter isso, enquanto você não mudar essa chave da composição do seu corpo, você vai estar sempre nessa prisão de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Por isso que a atividade física é indispensável. Sim, e não pense que a atividade física é assim, ai meu Deus, é um fardo, detesto atividade física, detesto academia. Um pilates, um funcional, um treino curto explosivo de HIIT, uma bicicleta que você aplica um pouco de carga, uma corrida explosiva onde você vai forte, fraco, qualquer exercício que gere um pouco de sobrecarga para o seu corpo vai já trazer uma resposta muscular para que você possa finalmente desenvolver esse motor do carro, para que você possa aumentar a capacidade da sua fibra muscular e parar de dizer que seu metabolismo é lento. Não existe metabolismo lento, existe um metabolismo que não é trabalhado. Então, não adianta você ficar aí perdendo peso, mas sem saber como é que está a sua composição corporal. E se você está pensando, ai meu Deus, e agora? Como é que eu vou saber como é que está a minha composição corporal? Eu posso te dar uma dica que você pode aplicar em casa. Meça como é que está a sua circunferência da cintura na região do umbigo. Isso se você tiver um umbigo no lugar normal, a gente tem um umbigo caído. Então se tiver um umbigo caído, pega ali mais ou menos na cintura. Essa gordura ali na região do tronco, na região abdominal, ela vai te dar mais ou menos um parâmetro se você ainda está com muita gordura acumulada. Então, uma pessoa de 1,60m a 1,70m, ela tem que estar numa média na faixa dos 70 centímetros de abdômen, 75, por aí entre 70 até 79. E o segundo ponto para você permanecer magro e com saúde é você aprender de vez a fazer escolhas inteligentes. O que é isso? Escolher alimentos reconhecidos como naturais para o seu corpo. Quando você atingir um metabolismo tão eficiente que você não precise mais controlar a sua dieta. Não importa se você comeu mais arroz, não importa se você comeu um pouco mais de feijão, não importa se você comeu muita fruta, não importa se você colocou carboidrato à noite, não importa se você excedeu na porção do suco, não importa, porque seu corpo ele vai tolerar aquela quantidade de comida que é uma comida reconhecida como uma comida natural para o seu organismo. É muito difícil, eu repito isso, é muito difícil, muito mesmo, você engordar com comida normal, comida bem feita, comida com tempero anti-inflamatório. Se alguém chegar para você e falar, não, mas
Eu como normal e mesmo assim eu engordei, eu não consigo emagrecer, eu não sei porque que eu estou engordando, já que eu como essa comida aí que essa menina está falando que é natural. Pois dá uma vasculhada aí no histórico. Provavelmente essa pessoa que come normal e diz que engordou é porque passou alguns dias de férias bebendo um pouco mais, viajou e acabou comendo um pouco mais de produtos assim de panificação, né? Tem ido para uma festa atrás da outra, ou ficando dentro de casa acaba comendo mais produto industrializado, excesso de álcool também, que é muito comum. Pode investigar, que provavelmente em algum intervalo de tempo ela teve uma alteração aí nesse fluxo de comida natural e acabou subindo de peso. E fazer escolhas naturais escolhas inteligentes seria colocar os grãos no lugar das massas, as raízes no lugar do pão, as frutas, o açaí no lugar do sorvete, a comida japonesa no lugar da pizza, uma crepioca no lugar da pizza, a batata e o arroz no lugar de uma comida de massa italiana, é preferível um risoto do que um prato de massas italianas, o brigadeiro, o bombonzinho no lugar de um pedação de torta ou dos salgados numa mesa de aniversário. E aí você fala assim, Lídia, você esqueceu de falar sobre a vida social também, álcool, bebidas, essas coisas. A comida normal, como eu te falei aí, mas no início do vídeo, é fundamental. Mas aí no final de semana um petisco de comida mediterrânea, vinagrete de camarão, comidas na brasa, né? Na hora de beber uma porção de álcool, tentar beber dentro da normalidade, como, por exemplo, para mulheres, uma dose, homens, 2 doses. E se eu exagerar nessa dose, não consigo ficar só nessa quantidade de doses? A gente pode pensar em uma alimentação detox para o próximo dia, ou se você exagerar um dia no carboidrato para compensar, no outro dia você fazer uma estratégia low carb, um jejum para poder evitar que o seu corpo acumule esse exagero de carboidrato, tá? E não precisa nem dizer, né, que a gente também não vive de compensações. Se você está o tempo todo emagrece, engorda, aí um dia exagera, no outro dia aplica uma dieta detox para poder compensar, é importante você rever o porquê que você está sempre nesse 8-80 e tentar entrar mais um pouco no equilíbrio, atingir a meta, depois que você atingir a meta de um corpo equilibrado, um dia ou outro que você deu uma escorregada nas porções, na quantidade de álcool, de excessos de carboidrato de má qualidade, aí vale a pena você fazer uma compensação consciente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês se interessem a cada vez mais espalhar essa mensagem, a poder aplicar essas ideias no seu dia a dia, a distribuir essa informação, porque tem muita gente que fica aí preso em mitos alimentares. E a gente está aqui nesse canal para cada vez mais a gente poder veicular informação de qualidade. Um beijo e fiquem atentos aos próximos vídeos.